algoritmo da divisão. Ela diz o seguinte: se A e B são inteiros e o B é diferente de zero, então existem únicos inteiros Q e R, de modo que o A é o B vezes Q mais R, e o R está necessariamente entre zero, é maior que ou igual a zero e menor que o módulo de B. Tá certo? Então eu vou aplicar esta proposição para demonstrar esse corolário. Então, à luz dessa, eu faço isso olhando para essa proposição e pensando no A daqui como sendo o K, ou o K como sendo A, e o B como sendo quem? Quem é o B? O que é que eu quero mostrar aqui? K é par ou K é ímpar? Quando é que o número é par? Quando ele é o dobro de um inteiro K, e quando é um número ímpar? Quando ele é dobro de K mais 1. Então, se eu aplicar esta proposição aqui, todo número inteiro, se eu aplicar esta proposição com A igual a esse número inteiro e B igual a 2, eu vou chegar que o K é 2 vezes um certo inteiro, mais o R, onde o R é maior que ou igual a zero, onde o R é maior que ou igual a zero e menor do que 2. Então, quais são as únicas possibilidades para o R? 0 ou 1. Então, quando eu divido qualquer número inteiro por 2, o resto ou dá 0 ou dá 1. Esse é o resto, por isso que eu chamei de R. E esse é o quociente, por isso eu chamei de Q. Isso é o algoritmo da divisão. Tá? É uma proposição isso. Corolário diz que eu posso separar o conjunto dos números inteiros em 2 subconjuntos. O conjunto dos pares e o conjunto dos ímpares, que são disjuntos. Todo número inteiro, ou ele é par, ou ele é ímpar. Esse resultado aqui é consequência direta da proposição anterior. Porque o que é que essa proposição diz? Existe único Q inteiro e único R inteiro, tal que K é 2 vezes Q mais R, onde esse R é maior que ou igual a zero e menor que 2. Então só há 2 possibilidades para ele, ou 0 ou 1. Ou seja, ou A existe um único inteiro Q, existem únicos Q e R, tal que A é 2K, ou A é 2K mais 1. Só pode isso. Vai existir um único inteiro K, tal que A é 2K, ou A é 2K mais 1. Entendido aí? Tá? Vocês vão ver mais exemplos de corolários. Mas o fato é que isso aqui é um corolário desta proposição. Divisibilidade e multiplicidade são definições. São definições. Tá? São definições. Vamos ver a definição de ser múltiplo. É bom que vocês entendam, para você se expressar, matematicamente, você se expressa usando definições. E vocês verão que algumas definições só são possíveis por causa de definições anteriores e proposições anteriores previamente demonstradas. Isso também é um fato, tá? Isso ocorrerá aqui no cálculo. Ó, definição. Sejam A e B inteiros.
dizemos, tá, que B é múltiplo de A quando existe K inteiro, tal que o A, o B é A vezes K. Talvez, não tenho certeza, mas talvez é a primeira vez que vocês estão vendo isso bem definido. Definição de ser múltiplo. Dizemos que você tem dois números inteiros. Você diz que B é múltiplo de A quando existe K inteiro, tal que B é A vezes K. Eu acabei de falar aqui, tá, o que é definir um objeto matemático. Definir um objeto matemático a partir de um objeto matemático já existente, é listar, é dizer que propriedades esse objeto matemático existente deve satisfazer, tá bom? Para que eu tenha essa nova denominação desse objeto matemático que eu estou querendo definir. Como aqui, ó. Você já tem um objeto matemático previamente definido, que é um inteiro. Você sabe o que é um inteiro, um número inteiro. Aí nós dizemos que esse objeto matemático previamente definido, esse número inteiro é par, então você está criando uma nova denominação. Você está definindo um novo objeto. Que objeto? Um número inteiro par. Você está criando uma adjetivação, tá certo? Uma denominação. Você diz que esse número inteiro é par quando? Quando ele satisfaz uma certa propriedade. Qual é a propriedade? Ele tem que ser o dobro de um outro inteiro. Definição de um número ser ímpar. Quando é que o número é ímpar? Ímpar, não é primo não. Quando é que o número é ímpar? Quando ele é o dobro de um inteiro mais um. Aí daí vem as proposições. Aí tem várias proposições, tá? Proposições famosas, proposições sobre números inteiros que dão até medalha Fields, tá bom? Se você conseguir demonstrar, tem umas que estão em aberto. Seja um A, B e D inteiro. Nós dizemos que B é múltiplo de A quando existe K inteiro, tal que B é A vezes K. É a definição de ser múltiplo. Aí daí eu não vou nem escrever a proposição que eu vou iniciar agora. O 12 é múltiplo de 4. Isso é uma afirmação. Isso é passível de demonstração e a demonstração se faz à luz da definição que eu acabei de dar. Por que que o 12 é múltiplo de 4? Porque existe o inteiro 3 e 3 vezes 4 dá quanto? 12. Ou 4 vezes 3 dá 12. Aí você tem as proposições. O 21 é múltiplo de 7. Por quê? Porque 21 é 3 vezes 7. O 8 é múltiplo de 5. Você consegue algum número que multiplicado por 5 dê 8? Então, o 8. Então, uma definição, quando ela diz o que é, automaticamente ela já diz o que não é. Fique bem claro. Isso é implícito nas definições. Tá certo? Se ela diz o que é, ela já diz o que não é. Não satisfez a propriedade, não é aquilo que eu estou querendo definir. Então, o 21 não é múltiplo de 7. E aí, uma definição também pode ser, tá certo? A denominação, tá? De um estado de certos objetos matemáticos. Você tem aqui dois objetos matemáticos. Aí qual é o estado que caracteriza eles, um ser múltiplo de outro? Tá certo? Qual é o estado que caracteriza o B ser múltiplo de A? É o B ser um inteiro vezes A. Aí tem uma definição que você tem que ter com muito cuidado, principalmente questão de indefinições e indeterminação no contexto de limite, que é o seguinte: sejam A e B inteiros.
Dizemos, e aí eu vou colocar nesses termos para você entender. Dizemos que A, tá certo? É divisor de B. Quando? Quando o quê? Quando o quê? É. Quando? Primeiro, o A precisa ser diferente de zero. Para ser divisor tem que ser diferente de zero. E além disso, existe K inteiro, tal que B é A vezes K. Então então você não pode rigorosamente dizer que A é divisor de B quando B é múltiplo de A. Tá certo? Porque, por exemplo, ó, o zero é múltiplo de qualquer número. Por essa definição, o zero é múltiplo de qualquer número. Porque zero é 3 vezes zero, zero é 4 vezes zero, zero é 0 vezes 1000. Então, o zero é múltiplo de qualquer número, inclusive do zero. Tá certo? O zero é múltiplo, ó. Zero é 0 vezes 2. Então, o zero é múltiplo do 2 e é múltiplo do zero. Mas o zero não divide ninguém. Porque para ser divisor tem que ser diferente de zero. O 2 divide zero. Porque o 2 é diferente de zero e o 0 vezes 2 dá zero. Ó, o inteiro K aqui, ó. Isso aqui é o A, isso aqui é o K. Isso aqui é o B. Então vamos ler. O 2, desculpe, aqui é o contrário. Para aí você entender assim. É o B e o A. Certo? Entendido? Então, o 2 é divisor, ó, o 2 é divisor do zero. O zero também, porque eu posso colocar assim, ó. Tá? Posso colocar assim. Então, mas colocando assim, você não pode dizer que o zero divide o zero. Por quê? Porque para o A dividir B, o A tem que ser zero. O zero é múltiplo de zero, mas o zero não é divisor de zero. Entenderam? Entenderam? Tá certo? Entendeu? Aí todo número, por exemplo, você concorda que o 1 divide todo mundo? O 1 é divisor de todo número por causa do elemento neutro da multiplicação. Todo número vezes 1 é o número. Porque esse negócio de todo mundo é horrível, essa expressão. É qualquer inteiro vezes 1 dá esse inteiro. Tá? K vezes 1, ó, K vezes 1 dá quanto? Dá K, qualquer que seja K inteiro. Isso aqui é o símbolo para preguiça, né? Para eu não escrever qualquer que seja, tá? K vezes 1 é K, qualquer que seja o K inteiro. Então, tá olhando o tempo aí, minha filha? Tá? Então, o 1 divide todo mundo. Vamos dizer assim, tá? Esse estado de todo mundo é horrível, tá certo? O 1 divide qualquer inteiro. Essa é a melhor forma de se expressar. E qualquer inteiro divide ele mesmo. Então, todo número tem os seus divisores triviais. Quem são os seus divisores triviais? 1, menos 1, ele e menos ele. Tá certo? Tá? Hã? Seja que a definição dos pares e a definição dos múltiplos, eu posso dizer que todo par é múltiplo de 2. O número é par quando ele é múltiplo de 2. Pode dizer assim, tá certo? Entendi? Muito bem, isso mesmo. O número é par, agora é uma proposição, tá? Isso é uma proposição. Porque a definição de ser par já foi dada. Então isso que você falou é uma proposição.
O número é par se e somente se ele é múltiplo de 2. Diga. E o número é par se somente se ele é a soma de um múltiplo de 2 com 1. Diga. Corolário. O quê? Não, mas um corolário é uma consequência imediata de uma proposição previamente definida. Ele está fazendo uma afirmação a partir de quê? De duas definições. A definição de ser múltiplo e a definição de ser par. Então, isso não é corolário. Entendido? Tá? Definição. Tá? E isso aí, veja bem, isso é uma definição, mas é uma definição consequência de uma proposição. Que eu não vou estar listando todas as proposições aqui, consequências das definições, senão eu vou só falar, porque senão não termino minha aula, tá? Não chego nem ao limite. Então fico só falando na aula. O 1 divide qualquer inteiro, não divide? Por essa definição, 1 é diferente de 0, e é claro, qualquer inteiro K é K vezes 1. O menos 1 também, porque qualquer inteiro K é menos K vezes menos 1, certo? Tá certo? Então, menos 1 divide qualquer inteiro. E qualquer inteiro divide ele mesmo. Certo? Por causa do 1 também. Qualquer, você tem K vezes 1 é K, menos K vezes menos 1 é K. Então, o menos 1 e 1 dividem qualquer inteiro, e qualquer inteiro, e menos ele, divide esse inteiro. Tá certo? Dado o inteiro, ele e menos ele o dividem. Tá certo? E eles são chamados de divisores triviais. Tá? Bom que fica aqui, ó. Vou colocar aqui. Dado K inteiro, tá certo? Menos 1K e menos K são ditos divisores o quê? Triviais de quem? De K. Isso é uma definição, é uma proposição? Definição, porque eu tô dando uma denominação para esses números aqui. Então, isso é uma definição, isso não é uma proposição, tá? Mas essa definição é possível porque eu já sei que esses números são o quê? Divisores de K. Entendido? São chamados divisores triviais. Tá? Aí vem a seguinte definição. Definição. Seja P um número inteiro. Seja P um número inteiro. Nós dizemos que P é primo. Quando é que P é primo? Quando? A definição de primo, que é uma definição nos inteiros. Quando esse número P é diferente de 0. Tá? Ele é diferente de 0. Quando ele é diferente de 1. Quando ele é diferente de menos 1. Quando ele é diferente de 0, quando ele é diferente de 1, quando ele é diferente de menos 1, e seus únicos divisores são seus divisores triviais. Entendido? Aí, deixa eu ver se eu coloquei isso na aula. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei isso na aula. Eu fiz uma mudança na aula, mas eu acho que eu coloquei.